Olá, que bom que você chegou mais uma vez aqui até o nosso canal da Igreja Adventista de Sobradinho. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Na Lição. Nós estamos muito felizes por ter você aí do outro lado da tela. E antes de começar, queria convidar você a curtir o vídeo, compartilhar, para que assim essa plataforma entenda que esse é um conteúdo relevante e alcance mais pessoas. Queremos também convidar você a baixar o nosso aplicativo, o S7 Play. Ali você vai ver alguns conteúdos super importantes e relevantes que podem ajudar você na sua caminhada espiritual. Então seja muito bem-vindo, nós estamos na lição de número 7, nós estamos começando. Para você que não conhece um pouco a respeito desse podcast, esse é um podcast que se dedica ao estudo da lição da Escola Sabatina. Então a gente queria que você se sinta bem aí em nosso meio, que seja um momento de muito aprendizado para você. Eu estou aqui acompanhado dos meus amigos. Eu queria, para mim são conhecidos, né? Uma boa parte talvez do nosso público já conheça também. O Luan já veio e está voltando, a Marli pela primeira vez. A gente queria que vocês se apresentassem, falassem quem vocês são, o que vocês fazem, qual igreja vocês frequentam, qual ministério que vocês gostam de servir na igreja, para o nosso público conhecer vocês. Vamos começar primeiro pelas damas, né? A Marli está aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, Marli. Obrigada. Oi, gente. É um prazer estar aqui participando com vocês. Meu nome é Marliane, podem me chamar de Marli, já me conhecem como Marli. Eu estou aqui frequentando de vez em quando igreja ou outra, mas já há um bom tempo aqui a igreja de Sobradinho. A lição em especial é muito de fato especial para mim, porque eu fiz parte desse ministério da Escola Sabatina durante um bom tempo, então eu tenho um carinho especial pela lição. Estou feliz de participar hoje aqui. Legal, Marli, seja bem-vinda. Vamos lá, nosso convidado especial também dessa noite. Meu nome é Luan e eu estou voltando aqui, meu retorno pela terceira vez que eu estou aqui na lição. Sou teólogo e obreiro bíblico aqui do distrito de Sobradinho, e é um prazer poder estar com vocês também para poder compartilhar mais um conhecimento dessa lição da Escola Sabatina. Legal, Luan. Então, sejam bem-vindos, né? A gente começa sempre orando, e eu queria pedir para a Marli fazer essa oração neste momento, pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos guie no estudo da lição da Escola Sabatina. Então, vamos orar. Querido e bom Jesus, nós te agradecemos muito pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui através desses meios de comunicação, para poder chegar a muitas pessoas o conhecimento que o Senhor tanto deseja que nós saibamos. Queremos que o Senhor conduza esse momento, que o Senhor sopre em nossos ouvidos o que o Senhor deseja e que coloque em nosso coração o que precisamos aprender. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria começar, né? Na verdade, esse tema, o próprio título da lição, né? Ele já traz e já fala algumas coisas ao nosso coração. O tema da lição dessa semana é motivados pela esperança. E nós temos um verso bíblico que eu queria convidar quem está em casa, quem está nos ouvindo, né, a pegar a sua Bíblia, a ler junto com a gente. Queria pedir para um de vocês dois ler para a gente, porque esse verso, ele já é um verso que introduz bem, né, a lição que a gente vai tratar aqui, que a gente vai estudar nesse episódio de hoje. Então eu queria que a gente lesse Isaías 25, verso 9, né? Você que está em casa aí com a lição, se não tiver também pode pegar a sua Bíblia. E eu queria pedir para o Luan ler ele para a gente, Luan. Isaías 25, verso 9 diz assim: Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse verso é lindo, né, gente? É uma descrição ali de um dia muito especial, que é o dia da volta de Jesus. E para vocês, né, olhando assim o tema, o verso para a gente memorizar essa semana, juntamente com o tema motivados pela esperança, né? O que esse verso fala de maneira especial ao coração de vocês? O que esse tema de maneira geral, assim, só pelo tema, o que gera no coração de vocês esse tema? Quais são os sentimentos que envolvem o coração de vocês ao ouvir esse verso e ao ouvir também o tema dessa semana? O próprio tema da lição é motivados pela esperança, né? Nós somos motivados pela esperança da volta de Cristo Jesus, que é o tema central da Bíblia, de Cristo Jesus encarnado, morto, ressurreto, e
prestes a vir. E neste verso bíblico nos diz que essa alegria, essa esperança, ela nos dá uma motivação e uma exultação, né, na vinda dele. Nós nos alegraremos e exultaremos. Amém. É exatamente isso que eu entendi nesse verso, que eu acho muito legal, que tem muito sentimento, né? Muito expressivo aqui. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Então, é um sentimento de alguém que está realmente ansioso por esse dia. Então, quando você lê, você até pensa assim, poxa, eu quero ser essa pessoa aqui porque eu estou esperando alguém muito especial. Então, é um verso carregado de sentimento mesmo, de um sentimento real, de uma esperança real. E o que eu acho mais interessante é que, assim como diz o título da nossa lição, né, que são motivados pela esperança, exultar e alegrar não é uma coisa simples para quem está dizendo isso. É alguém que já passou por tanta coisa e esse dia tão esperado é que traz esse sentimento, né? Então tem um antes e um porvir, né? Que é a esperança que a gente está falando aqui. Isso é tão interessante, né, Monique? Mas assim, não é só um sentimento de alguém que está esperando algo comum. É um sentimento que a gente vê que a pessoa consome de alegria. Ela está consumida pela alegria. Esse é o sentimento que o verso traz, né? Que ele esperava, ele aguardava, ele estava ali ansioso por aquilo. E aí, inclusive, na introdução da nossa lição dessa semana, ele fala exatamente, né, de que a Bíblia gera em nós essa expectativa, né? Ela fala aí que um em cada 25 versos da Bíblia, da Escritura Sagrada, menciona essa esperança, que é a esperança que a gente vai estudar no decorrer dessa semana, a esperança da volta de Jesus, né? Amém. Interessante aqui também esperar. Quem aqui gosta de esperar? Você gosta de esperar, Guilherme? Não, nem um pouco. Irmã Marli, você gosta de esperar? Não, a gente tem um pouquinho de impaciência. Eu também não gosto de esperar, eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente no podcast também não gosta de esperar, mas a boa notícia é que essa esperança, esperar pela vinda de Cristo, é algo que nos dá uma esperança, é um motivo de alegria, é uma boa causa, uma nobre causa, esperar pela vinda do nosso Senhor. E a Bíblia, né, a lição ela começa falando isso, né, de que esse é uma promessa real. A Escritura inteira, do início ao fim, ela fala deste momento da volta de Jesus. E a gente vai estudar um pouquinho, né, a gente vai aprofundando, mas inclusive ela cita, já na sua parte introdutória, um daqueles que foi um precursor, né, do movimento adventista, que foi Guilherme Miller, que esperou com tudo que tinha, com toda a fé que tinha, que Jesus voltaria em uma certa data. Muita gente critica hoje Miller no meio cristão, dizendo que ele foi alguém que marcou data para a volta de Jesus, enfim. Mas o sentimento que Miller tinha era o sentimento de que Jesus voltaria da sua geração, de que ele viria com seus olhos. Tem personagem da Bíblia aí que também aguardou com essa mesma esperança e com essa mesma perspectiva, não tem, gente? Isso é verdade. A gente poderia citar uma aí, alguém que esperou assim, acreditando de que Jesus voltaria na sua geração? O próprio Paulo, né, ele diz assim nas suas cartas que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos que serão ressuscitados e encontraremos o Senhor nos ares, né? Parecia que era uma promessa que acontecia ali naqueles dias, né, naquele tempo. Era algo próximo, né, na perspectiva deles. É claro que essas críticas surgiram em decorrência porque teve, de fato, a marcação de uma data, depois que se estuda uma profecia, que a gente vai ver episódio para a gente se aprofundando na lição, mas a gente percebe de que esse sentimento que Miller teve, que Paulo teve, e que nós cristãos hoje também devemos ter, que é esse sentimento verdade. de desejo e de vontade de que Cristo volte, né, em nossa geração. E aí, a lição ela vem falar para a gente também um pouquinho da promessa do retorno de Jesus. E ela cita alguns versos bíblicos ali, né? E uma das perguntas que a lição nos traz é a seguinte: por que a segunda vinda de Jesus é tão importante para a nossa fé? Por que vocês acreditam de que essa doutrina, de que essa esperança, de que essa promessa que a gente tem da vinda de Jesus, ela é tão importante para a nossa fé como cristãos? Paulo, ele diz nas suas cartas que se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa esperança. Ou seja, se Cristo não ressuscitou dos mortos, e se ele não prometeu voltar, se ele não vai voltar, tudo isso aqui que a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente está vivendo, como podcast, como cristãos, como igreja, tudo isso aqui não faz sentido, é um teatro, é algo assim, fútil, mas a gente sabe que faz sentido porque Cristo
morreu e ressuscitou, e ele voltará, né? Ele prometeu, ele é fiel, e falta muito pouco para que isso aconteça. Então, essa é a grande pegada, é que de fato é uma promessa fiel, é palpável, né? Pela fé, se torna real na nossa vida, e é o que nos motiva a gente estar vivendo em comunidade, como igreja. Seria em vão, né, todo o ministério de Cristo, ele ter nascido aqui, se a nossa fé não tivesse firmada justamente em todo o ministério dele, né? E uma coisa que eu percebi na lição é que eu acredito que me fez muito bem perceber isso dessa maneira. O plano da redenção que nós conhecemos, né, o plano da salvação, que foi ali muito antes da queda, né? Esse plano existia. Eu entendi bastante com essa lição, foi bem esclarecedor, que o plano da redenção não terminou na cruz, né? O plano da redenção continua até a segunda vinda. Então não faria sentido terminar ali e falar que foi só na cruz, né? O fato de Jesus voltar pela segunda vez para resgatar, né, todos nós, aqueles que o aceitaram pela fé a salvação em Cristo Jesus, me faz entender que a cruz foi muito especial, mas a segunda volta dele é quando vai ser o fechamento, sabe? É quando ele vai falar assim, acabou, agora o pecado já não existe, eu venci a morte na cruz, venci tudo, mas agora, de fato, o mal vai deixar de existir, na segunda volta dele. Então, Amém. O plano da redenção, ele não termina na cruz, né? Ele vai um pouco mais até a segunda volta. É um plano que está em execução, né? É um plano assim que ele... A garantia de que a segunda parte do plano vai se cumprir é que a primeira parte foi cumprida. Jesus Amém. veio, Jesus morreu em nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados, e porque ele fez isso, nós temos a garantia de que a segunda vinda também vai se cumprir, né? É como se a gente vai no mercado, né? Você compra um monte e você paga. E não leva a compra para casa, né? Então, e não faz sentido. Jesus veio, pagou o preço da nossa salvação, e não faria sentido Cristo não vir a essa terra nos resgatar, né? É uma promessa. E qual esse como a gente viu, né? Essa crença na segunda vinda de Cristo, ela é de fato muito importante para a nossa fé. E nós podemos ter essa garantia de que Jesus vai voltar, exatamente porque ele já cumpriu tudo o que ele prometeu, cumpriu já a primeira parte do plano, que é um plano perfeito, que abre a oportunidade para a gente ser de fato salvos e poder alcançar a salvação por meio de Cristo. Então nós, como cristãos, né, podemos de fato acreditar de que Jesus vai voltar, e essa é a nossa maior esperança. Amém. Né? A esperança tanto de nós vivos quanto daqueles que dormem, que né? Morreram nessa Justamente. fé, né? Que morreram nessa Por isso que é um centro importante e de destaque da nossa fé, a vinda, né? O retorno de Cristo, né? Que ele prometeu que viria uma vez e veio. Ele prometeu que voltaria e ele vai voltar. Até para quem está nos ouvindo em casa, né? Eu costumo dar muito sempre um exemplo, né? Sempre a gente que é cristão, a gente vai em vários ambientes, né? Trabalho, enfim, estudo, e muitas das vezes as pessoas perguntam: você acha mesmo que Jesus vai voltar? Qual é a garantia disso? Por que vale a pena eu esperar? Enfim, a gente só tem essa vida, não vale a pena esperar por isso. Tá? Eu costumo sempre dizer o seguinte, que essa questão da volta de Jesus não é só uma questão de fé. É uma questão também de lógica. Porque assim, se eu me preparo para Jesus vir, eu estou nessa esperança, igual a gente acabou de ler, né? No verso dessa semana, esperando, ansioso, se alegrando nessa esperança. E Jesus não vier, mas eu vivi sempre uma vida de acordo com a palavra de Deus aqui, amando, perdoando. Vivi uma vida cuidando do meu corpo, que é templo do Espírito. E lá no final, essa esperança não se concretizasse, que a gente sabe que ela vai se concretizar, mas eu teria perdido alguma coisa? Nada. Nada. Agora, faz muito sentido se preparar, porque se lá no final eu descobri que Cristo de fato preparou um novo céu e uma nova terra, que ele vem me buscar e eu não estou preparado, o que eu perdi? Tudo. Então até por uma questão de lógica vale a pena crer nessa esperança, né? E aí a lição também vai falando pra gente sobre o tempo e a forma com que Jesus virá. Muita gente acredita por aí e muita gente levanta-se teorias por aí, né, de como vai ser a maneira que Jesus vai voltar, e aí a lição ela vem mostrar pra gente um pouquinho de algumas realidades e de algumas características sobre a volta de Jesus. E uma pergunta que eu acho talvez básica, principalmente para quem já
passou por alguns estudos bíblicos a respeito da volta de Jesus aqui com a gente, talvez seja uma resposta básica, mas eu queria que vocês ajudassem a gente a responder para o público de casa o seguinte: de que modo o Senhor voltará? A gente tem um monte de teoria por aí, música, filme, né? Tem uma pessoa, é arrebatado, os outros ficam. Os carros ficam desgovernados. Os carros ficam desgovernados. A gente já viu esse negócio em as filme, roupas né? no chão, cai, né? Então eu acho que eu queria dar oportunidade para Marli e para o Luan, para vocês falarem para o pessoal de casa aí, né? De que modo o Senhor voltará? Quais são as características da volta de Jesus? Posso falar só a primeira aqui, À rapidinho? vontade. Aí você vai pegando. Não, vai, pode ir. Uma primeira que eu lembrei é que primeiro fala que ele virá como um ladrão. Então eu só queria pegar essa parte, porque vir como um ladrão é realmente de surpresa. Então, você comentou antes um pouquinho, falando que as pessoas duvidam muito, né? Porque muitas gerações falavam a mesma coisa, né? Mas Jesus, essa história de Jesus voltar há tanto tempo e até agora nada disso aconteceu. E eu vi um pastor muito conhecido, ele fala muito sobre isso também, e ele falou assim sobre a dúvida das pessoas e a descrença das pessoas a respeito da volta de Jesus é o próprio sinal de que Jesus está próximo de voltar. É uma das profecias, né? Na verdade, é a apostasia, o amor esfriando, a falta de fé na própria palavra, é um dos sinais, realmente. Exato. E Pedro até fala, né? É que quando vai chegar muita gente no final do tempo, vai estar apertando: cadê esse Cristo? Cadê essa volta? Cadê essa esperança que vocês tanto pregaram? Quanta gente já morreu, vocês ainda continuam acreditando nisso, né? E eu amo esse verso lá de 2 Pedro, porque vai dizer assim: mas o Senhor não retarda a sua promessa. Antes o Senhor é longânime e compassivo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é um verso lindo, Amém. né? Ele já nos dá a explicação do porquê da aparente demora, né? Então já deixa isso claro. Então a questão dele vir como um ladrão não é escondido, tipo, ninguém vê. É no sentido de vir... quando ninguém espera. Quando ninguém espera, quando as pessoas não acreditam. Que a descrença já é o próprio sinal da volta de Jesus, próximo da volta de Jesus. Eu vi uma frase esses dias, eu achei ela muito interessante, que diz assim que muitos se surpreenderão, mas ninguém será pego desprevenido. Ou seja, todos serão avisados, todos terão a oportunidade de se prevenirem, mas nem todos estarão preparados. E ele vem como ladrão, num dia e hora que ninguém sabe, nas nuvens, todo olho o verá, os olhos verão. Ele também vem com... Luan, então só uma pausazinha. Explica direitinho aí para esse povo o que é esse todos os olhos verão. Então Jesus não vem aí, vamos tentar explicar pro pessoal, porque a gente tem muita essa ideia difundida no meio religioso, e aí eu queria dar uma oportunidade para a gente esclarecer para o pessoal que vai ter contato com esse podcast, né? Então, de fato, todo olho vai ver Jesus voltar. Como é isso? Como isso de fato vai acontecer? Não tem nada que é secreto, Jesus não volta só para um grupo específico, tem muita gente que acaba pegando algumas partes da Bíblia, tem gente que já diz que Jesus volta só para 144 mil pessoas verem, enfim. Explica pra gente, dá aí pro pessoal de casa um pouco mais detalhes sobre esse fato aí. Eu acho interessante alguns links que a própria Bíblia nos mostra, e a lição ela até dá uma pincelada nisso. Quando Jesus ele ressuscita, passado um tempo, ele é assunto aos céus. E quando Jesus vai aos céus, alguns dos seus discípulos e as pessoas ali olham para Jesus e perdem Jesus de vista, e os anjos, que são ministradores de Deus para aqueles que aguardam a salvação, falam para essas pessoas, né? Por que vocês estão olhando para o céu admirados? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará da mesma maneira com que vocês viram subir. Ou seja, os olhos viram Jesus subindo, então os olhos verão Jesus descendo nas nuvens do céu. Todo olho verá. Quando Jesus fala que é todo olho, que é sem todo exceção. Olho. E aí Jesus fala, inclusive aqueles que transpassaram o Filho do Homem, ou seja, pessoas que sabiam que Jesus era o Cristo, mas ainda assim permaneceram endurecidas pelo pecado e condenaram o Filho de Deus à morte. Essas pessoas, elas vão ressuscitar para verem Jesus voltar nas nuvens do céu. Então é algo que todo o olho verá, os ouvidos ouvirão a trombeta, o cangouro de trombeta e tudo mais que a Bíblia apresenta também. E é algo a nível mundial. Não vai acontecer em um local
e vai passar na televisão, e aí todo olho vai ver por uma notícia, um noticiário, uma televisão, um Twitter, um TikTok, qualquer coisa da vida. Não, todo olho verá na sua própria carne, em essência. Verá ao Deus que foi assunto aos céus, virá da mesma maneira com que ele subiu. Essa é uma característica legal, é por isso que eu queria dar ênfase a ela, porque essa é uma ideia muito mal difundida hoje no meio, até do próprio meio cristão, né? Sim. Essa ideia sobre o fato de que todo olho vai ver Jesus voltar. Então é uma ideia que eu acho que a gente reforça aqui, inclusive quem tiver dúvida, né, eu acho que pode mandar e comentar aqui no próprio vídeo, pedir um contato para a gente poder conversar um pouquinho com a Bíblia, certeza. né? Eu acredito que a gente está à disposição aqui para poder crescer juntos nesse tema. E aí a nossa lição ela vai avançando, né? E aí a gente chega um pouquinho num personagem bem interessante, né? Que seria Guilherme Miller. E Miller, Miller, ele era alguém que começou ali a estudar a Escritura Sagrada e se deparou com a profecia bíblica. E aí, tem um jeito correto, eu acho que esse é um ponto bem legal da lição, tem um jeito correto de se estudar a Bíblia, né? Hoje tem muitas religiões, cada uma se baseia em um texto bíblico, às vezes de maneira muito isolada para fundar uma doutrina. Sim. E esse de fato não é o melhor meio, né? A Bíblia apresenta pra gente aí uma forma ideal de se estudar a Bíblia, de se estudar o mesmo tema. Uhum. E eu queria que vocês falassem pra gente um pouquinho aí, qual é a melhor maneira, o que vocês entendem que a Bíblia mesmo se declara a respeito de como ela deve ser estudada? Se me permite, a própria Bíblia, ela fala como que ela deve ser estudada, e aí a lição ela apresenta ali em Isaías, que era Isaías 28, como que ela deve ser estudada, um pouco aqui e um pouco ali, preceito sobre preceito, preceito é mais preceito. Então a Bíblia, ela é a sua própria intérprete, e é interessante que a gente tem que utilizar vários versos. A gente não vai encontrar na Bíblia uma página que fala só sobre a volta de Jesus, a gente não vai encontrar um capítulo que fala só aqui, tudo que fala sobre a volta de Jesus está aqui, tudo que fala sobre o pecado está aqui. Não, a gente tem que ir um pouco aqui e um pouco ali. E é justamente por pessoas se atentarem apenas a uma parte das escrituras, ignorando o outro resto, não deixando que a própria Bíblia se explique, que a gente tem pessoas que, por exemplo, acreditam na doutrina do arrebatamento secreto, porque utilizam a passagem assim, Jesus vem como ladrão. E aí utilizam disso para usar, para testificar como uma doutrina. A doutrina da volta de Cristo é que ele vem como ladrão. Aí ignoram as outras partes que falam que, embora ele venha como um ladrão, todo olho vai ver, os vivos vão ser transformados, os mortos vão ressuscitar. Então, assim, é todo um conjunto de versos para a gente entender sobre um determinado tema da Bíblia. Então é um pouco aqui e um pouco ali, com o auxílio do Espírito Santo. E Guilherme Miller, como um pioneiro, a lição nos mostra que era assim que ele, igual nós adventistas, entendemos as profecias. Estuda ela como um todo, um pouco aqui e um pouco ali. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela se complementa e não se contradiz. Se complementa, né, velho? A própria Bíblia, né? Ela se auto-explica. Quando você pega e estuda, e aí eu falo sempre, né? E aí sem... aqui sim, a gente não está aqui para julgar nenhuma religião, né, mas a gente já viu as mais diversas doutrinas que inclusive às vezes violam, né, as pessoas, que maltratam as pessoas, porque simplesmente pega um texto fora do contexto e tenta se aplicar, cria-se uma doutrina sobre aquilo, né? Por isso, a nossa necessidade de, ao estudar a palavra de Deus, buscar compreender o tema como um todo, né? E Deus nunca deixou o seu povo no escuro. Em trevas. Deus nunca deixou o seu povo sem luz. Amém. Deus nunca deixou o seu povo sem esperança. E louvado seja Deus por isso. E aí a gente está estudando, né? Essa lição dessa semana, ela começa a dar umas pinceladas, a gente ainda tem o início dela, assim, falando um pouco mais sobre esse aspecto da volta de Jesus, sobre essa afirmação da nossa esperança, mas ela começa daqui a pouco a entrar um pouquinho numa parte um pouco mais profética, numa linguagem mais profética, né? E aí, por que uma compreensão correta dos símbolos proféticos é importante para a nossa fé? Porque a gente começa a ler, né, tanto Daniel e Apocalipse, que é o livro que a gente vai estudar um pouquinho já a partir da metade da lição, e aí chega lá e fala assim, 2.300 tardes e manhãs, e aí vai falar que aquilo vai ser purificado, e usa um símbolo, e usa um animal às vezes, enfim, a gente, ao ler Apocalipse e Daniel,
que são livros proféticos. Nós temos outros, né? Nós temos profecias em vários outros livros, Isaías, Jeremias, mas esses dois livros concentram muito da linguagem profética que está nas escrituras, que é Daniel e Apocalipse. E por que é importante, né, a gente compreender esse simbolismo? Por que vocês acham que isso é muito importante, a gente tentar entender o que está sendo falado ali através de símbolos, enfim? Olha, eu acredito que um detalhe que me chamou muita atenção no estudo da lição é sobre o Guilherme mesmo. O Guilherme Miller, ele foi muito... Assim, eu olhando para o jeito que ele foi buscar estudar a Bíblia, eu fico olhando para mim assim, pensando, gente, se eu fizesse um pouco do que ele fazia, do que ele fez para chegar a tantas respostas, eu acho que eu descobriria muito mais coisas espirituais que me ajudariam no meu dia a dia, se eu fizesse assim como ele fez. E aí, assim, tá baseado lá no Grande Conflito. Acho que algumas pessoas já têm até acesso a esse livro, né? No capítulo 18, 19 e 20, se não me engano. E lá fala a maneira que ele fazia isso. Ele cavava mesmo, ele lia a Bíblia assim com vontade de descobrir as coisas. Então, eu vejo que os simbolismos que tem, né, no Apocalipse, no livro de Daniel, esses simbolismos é como se fosse mistérios que Deus deixou de propósito para fazer com que despertasse em nós vontade de descobri-los. Amém. E revelações, né, já como diz o livro de Apocalipse, é uma revelação do propósito de Deus para nós, né, de como as coisas aconteceriam, os sinais que ele deixaria para o seu povo saber como estaria, né, próximo da volta dele. Então, eu acredito que esses sinais, né, esses símbolos que são usados, é até muito didático, a gente acha muito difícil, mas didático a maneira de Deus usar, para a gente poder entender que existem mistérios que foram revelados especialmente para nós, que às vezes precisaríamos um pouco mais de vontade de escavar para descobri-los. A lição, ela traz uma frase dizendo assim que Guilherme Miller procurou a verdade como alguém que busca um tesouro escondido e ele foi recompensado. E lá em Provérbio 2 diz que aquele que busca a sabedoria como a tesouros escondidos será recompensado também, encontrará o conhecimento do Senhor. Então, assim, quem busca, encontra. E a grande questão da questão dos símbolos proféticos é de que nós precisamos ter uma correta compreensão dos símbolos para que a gente tenha que a gente saiba exatamente aonde a gente está, para onde a gente vai. Porque, por exemplo, se nós tivermos aqui, eu já consegui me perder com o GPS. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha um celular que tinha um GPS, só que ele não dava a coordenada em tempo real. Era mais ou menos assim, 1 minuto, 2 minutos ele atualizava. E às vezes eu perdia onde eu estava, perdia um retorno, perdia um acesso e tinha que andar 5, 10, 15 quilômetros porque ele não dava uma localidade exata de onde eu estava. E a necessidade de termos uma compreensão correta da questão dos símbolos proféticos, da Bíblia como um todo, é justamente para saber em tempo real aonde a gente está, onde Deus tem guiado o seu povo, aonde a gente está, para onde a gente vai. Inclusive, a profecia mostra, inclusive, de onde a gente veio, aonde a gente está e para onde a gente vai. Por isso que é necessário uma correta compreensão, para a gente não se perder. E é interessante que quando a gente vai para as profecias ali do Apocalipse, né, e de Daniel, muitas dessas profecias foram dadas numa linguagem, num simbolismo, e antes mesmo delas serem dadas, em livros que foram escritos antes de Apocalipse e também antes de Daniel, autores já tinham citado o que significavam essas palavras usadas profeticamente nesses livros. Qual era o significado desse simbolismo, né? A gente encontra que Deus, às vezes, antes de dar a profecia, né, para João, por exemplo, que foi escritor de Apocalipse, ele já tinha revelado muito do simbolismo usado em outros autores anteriores. Esses autores até citaram. Então a gente vê que a própria Bíblia, ela vai se complementando. Amém. Em um período de espaço muito diferente, de autores que muitas das vezes não se conheceram, a gente consegue ver a explicação profética de uma profecia que eles nem sabiam que seriam escritas, mas Deus, através da atuação do seu Espírito, permitiu que a gente tivesse acesso, né, ao conhecimento e à revelação da profecia. E Miller, Amém. De fato, ele é um exemplo de alguém que teve sede, que teve fome de estudar a palavra de Deus, que buscou com toda a sinceridade do seu coração compreender e entender a palavra de Deus. Amém. Acontece o seguinte,
de que apesar de toda a sinceridade de Miller, de apesar de toda a busca, ele acaba errando uma interpretação de uma profecia, que é a profecia de Daniel 8,14, né, que é onde a gente vê ali das 2.300 dias. E aí a gente vai vendo que a partir depois do grande desapontamento, né, depois que Miller marca uma data ali para o retorno de Jesus e ele não acontece, eu acho lindo uma carta que Miller escreve a um dos seus irmãos que compartilhou com ele da pregação dessa verdade bíblica de que Jesus voltaria ao fim das 2.300 dias. Eu acho lindo uma carta que ele escreve em que ele fala que ele, apesar de ter errado, ele ia continuar esperando Jesus. Amém. E ele se volta para a Escritura com sinceridade, buscando luz, e Deus revela o que aconteceu. Amém. E aí a gente entende de que Daniel 8,14 revela para a gente um cronograma profético de eventos, né, até chegar ao fim dos 2.300 dias, que é ali a data que Miller tinha entendido que Jesus voltaria. E aí é bem interessante a lição, ela fala pra gente, né, ela vai citar Marcos, ela cita Gálatas, ela cita Romanos, e ela revela pra gente uma coisa, que a primeira vinda de Jesus também teve o quê? O que ela teve? Teve um cronograma. Um cronograma profético. Em Daniel, inclusive. No livro de Daniel. Eles profetizam a primeira vinda de Jesus, né? E tá tudo escrito. Jesus falou o que aconteceria e tal. E pro tempo do fim, pro dia tão especial que a gente vive hoje, ao final desse período de 2.300 dias, que é um dia de algo que está acontecendo, a gente vai mergulhar nisso na lição. Essa lição ainda não trata de forma muito profunda, né? O que aconteceu ao fim dos 2.300 dias. A lição seguinte, eu dei uma olhadinha lá no futuro para ver o que vai acontecer, ela vai detalhar um pouco mais. Mas a gente já começa a entender uma coisa aqui, que Deus é um Deus, e isso é belo, né? Isso é muito belo, porque o fato de ter um cronograma para a primeira vinda de Jesus, e um cronograma profético, e um cronograma profético também, para um período tão importante que a gente está vivendo, e também um cronograma profético para a vinda de Cristo, a futura vinda de Cristo, mostra para nós de que Deus nunca foi pego de surpresa. Deus sempre teve um plano executado minuciosamente, e por bondade Ele revelou esse plano a nós. Isso é lindo, não é? É lindo. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma se antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E tudo que Deus tem feito, tudo que tem acontecido, nós temos a luz da esperança da Bíblia, porque Deus ele revelou aos seus servos, os profetas, e nós temos a revelação de Deus, do que aconteceu, do que está acontecendo e do que ainda vai acontecer, né? Na nossa mão, guiados pelo Espírito Santo, a gente tem essa luz, esse presente de Deus, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, né? E luz para o nosso caminho. E aí, Daniel, eu queria que a gente lesse Daniel 8,14, que eu acho que é o que a gente vai começar a entrar um pouquinho de maneira mais detalhada agora, né? Então eu queria que a gente lesse para o pessoal poder de casa entender. Quem achar de vocês pode ler para a gente. Daniel 8,14. Acho que era legal a gente ler o verso, porque é o verso que dá início aqui de maneira mais profunda ao restante do estudo da lição. Posso ler? Vou ler aqui na versão da linguagem de hoje. E ouvi a resposta. Tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs, e durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Então tá. Tudo isso vai acontecer. Ao fim desses 2.300 dias, iria acontecer algo. O que é esse algo aí, Luan? Fala pra gente. O que aconteceu ao final desse período profético ali que Miller estudou, e aí ele achava que era uma coisa e não era aquilo que ele achava? O que aconteceu? Aconteceu exatamente aquilo que está falando que iria acontecer. Aconteceu a purificação do santuário, né? Até 2.000 de manhãs e o santuário será purificado. E aí a grande questão foi que no entendimento de Miller, inclusive você falou que houve, né,
um certo erro, mas não em relação à profecia em si, mas ao que ele achava que fosse o cumprimento da profecia, em relacionado à purificação do santuário. Pelo conhecimento tido na época, nós achávamos, né, Miller, o pioneiro, achava que o santuário seria aqui, o planeta Terra, que seria purificado com a vinda de Cristo, só que não foi isso que aconteceu. A gente se tratava aqui a profecia da purificação do santuário celestial. Inclusive esse erro que foi mencionado, que o Guilherme mencionou, que houve na interpretação de Miller, da qual ele também pede desculpas em relação ao ocorrido e tudo mais, a divergência dos fatos. Ele achava que a purificação seria aqui na Terra, mas foi o santuário celestial, onde Deus ele começou a obra dele de juízo. E tem algumas versões falam assim, até 2030 tardes e manhãs, e o santuário será vindicado, ou o santuário será julgado. Então, a partir de então, a purificação do santuário é o julgamento do santuário. E aí, no Novo Testamento, fala que o julgamento começa por onde? Pela casa de Deus. E aí, justamente a partir de então, de 1244 em diante, nós temos início ao tempo do fim, onde Deus ele começou a tratar a purificação do santuário, que são as pessoas da casa de Deus, que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, e agora elas entram no santuário e Deus agora começa a purificar o seu povo. Quando a gente olha, né, até um ponto bem importante, né, Miller, ele foi muito preciso na interpretação do tempo profético, da linha cronológica. O que ele erra é o evento final. O evento final, ele entende que seria ali o retorno de Cristo, e não era o retorno de Cristo. Era o início de uma obra que está em execução e continuará em execução até Cristo voltar, né? Mas assim, inclusive, só para o pessoal até entender um pouquinho, eu acho que eu já vou sugerir para o pessoal que está acompanhando a lição de número 7, né? A nossa lição dessa semana, não perder o podcast da lição de número 8. Porque eu acho que a lição de número 8 lança luz sobre essa lição e ela detalha um pouco melhor pra gente, né? Então, eu já deixo a dica pro pessoal de casa aí, né? Não perder o nosso próximo podcast. Mas ela lança luz sobre isso, porque o que vai revelar pra gente, né? Que foi esse aspecto que o Luan acabou de trazer pra gente, né? Esse é um evento que as pessoas acabam não entendendo muito. Mas como purificar o santuário celestial? Por que purificar? Mas o santuário terrestre, a gente entende porque ele passava por um processo de purificação, né? Mas e o santuário celestial? Por que purificar? Lá não há pecado no santuário celestial. É verdade. Então, eu acho que esse é um ponto que fica pra gente até mergulhar um pouquinho na lição de número... E eu acho que isso para um pouquinho de dúvida, né? Sim. Não sei, Luan, se você quer... A Marli quer trazer algum ponto pro pessoal de casa. O que seria essa purificação do santuário? Purificação do santuário terrestre, a gente entende a necessidade. Existia ali, né, os pecados, mas e o santuário celestial? Lá não há pecado, né? É verdade. Muita gente questiona a questão, o que é purificação do santuário, né? Como é que pode algo santo precisar ser purificado? E por muita gente não entender, um parênteses aqui, essa questão, abrindo parênteses aqui em relação ao evento que foi, ao evento que o Guilherme, que foi dado uma má interpretação, né? A Bíblia é tão perfeita que até nisto ela sabia que ia haver uma má interpretação dos fatos. E aí, é até profetizado lá em Apocalipse 10, né? O livro amargo, né? Que é uma mensagem que era doce na boca, boa de ser pregada, de ser falada, mas era amargo no estômago. Mas aí depois, ainda em Apocalipse, lá em Apocalipse 10, verso 11, Deus fala, através de João, que foi necessário que ainda profetizes. Ou seja, era uma mensagem que era doce na boca, amargo no estômago, mas ainda era necessário que profetizasse. Que é justamente essa mensagem da purificação do santuário que Guilherme Miller pregava, juntamente com outros movimentos que também houve também na América do Sul, por exemplo, de pregação do evangelho da purificação do santuário como a vinda do Senhor, mas deu 2.300 tardes e manhãs, a fim dos 2.300 anos, né, contando a partir de 457 a.C. até 1844, deu a data, Cristo não veio. Aí todo mundo que esperava a mensagem com alegria ficou como? Desapontado, mas ainda era necessário que profetizassem. E aí, para que a gente entenda melhor a questão da purificação do santuário, a Bíblia nos mostra que
o santuário que existe no céu, ele é o verdadeiro santuário. E o santuário que existia aqui na terra, na época de Moisés, que Deus pediu para construir o tabernáculo, é apenas um modelo. E uma vez por ano tinha o Yom Kippur, né? Que era a Levítico 16, a purificação do santuário ali, onde as pessoas elas estavam em contrição, porque era o dia do juízo, era o dia onde todos os povos paravam ali em Jerusalém, contemplavam o santuário, e era o dia onde descia a Shekinah. E se alguém tivesse em pecado ali, o que acontecia com aquela pessoa? Morria, né? Ela era fulminada. Glória de Deus. Então a purificação do santuário é justamente a obra que Deus quer fazer na gente. Deus não quer tirar a gente apenas do engano, tirar a gente da droga, tirar a gente da prostituição, tirar o pessoal da Babilônia, não. Ele quer tirar tudo que é droga, tudo que é impureza, tudo que é de Babilônia de dentro da pessoa também. Essa é a purificação que Deus tem feito. Que bom que essa mensagem ainda precisava ser profetizada a muitos povos, né? Porque ela nos alcançou hoje, né? Essa mensagem. E aí, a gente tem uma linha do tempo profético, a lição deixa isso bem clara, né? Ela dá exatamente as datas em que tudo isso iria acontecer, quais os decretos que iriam acontecer para o cumprimento exato da profecia, né? A questão das 70 semanas, que a gente vê lá, a profecia de Esdras, que se liga junto com a profecia de Daniel. Então a gente vai entendendo, quando a gente vai ligando todas essas coisas, a gente não tem tempo para, digamos, nesse podcast poder detalhar minuciosamente cada ponto, mas é interessante notar de que Deus esteve sempre no controle exato de todas as coisas. E o mais belo para mim, que eu encontro nas Sagradas Escrituras aqui, na minha opinião, né, quando eu olho para essa mensagem, eu entendo um Deus que a palavra de Deus não é a história que confirma a palavra de Deus, é a palavra de Deus que confirmou a história, né? Ela disse o que iria acontecer. Então, assim, crer nesse livro não é apenas... Tem gente que fala, mas eu não tenho evidência de que a Bíblia é um livro escrito por Deus, inspirado por Deus. A história do mundo, ela vem, os decretos e tudo que aconteceu, as profecias, ela vem para legitimar essa palavra, né? Para provar para a gente de que Deus sempre teve o controle do passado, do presente e do futuro. Amém. Amigos, a gente podia ficar muito tempo aqui ainda estudando, é uma mensagem bem ampla para a gente poder detalhar em pouco tempo. Então, assim, a gente se coloca sem dúvidas à disposição, né? Caso alguém depois queira bater mais papo sobre isso, mas a gente vai caminhando para o fim aqui. E aí eu queria terminar só falando para vocês assim, a gente começa uma lição com o tema Motivados pela Esperança. E o que vocês têm aí para falar para o pessoal que nos acompanha por acaso, que por algum motivo esteja, quem sabe, frio na fé, esteja se questionando se vale a pena continuar crendo nisso? O que vocês queriam passar de mensagem final nas considerações finais para a gente que não está motivada nessa esperança? Qual é o convite? O que vocês queriam falar para essas pessoas? Olha, eu acredito que muitos, assim como eu, já tiveram algum momento da vida em que também desejavam muito que Jesus voltasse logo. Porque acho que a nossa maior esperança de Jesus voltar é porque antes tivemos experiências ruins, traumáticas, de dor, de tristeza, de perda, né? Quantos amigos e familiares já morreram e às vezes talvez de uma maneira muito traumática, né? E triste, sentimos dor, angústia, e nenhum de nós queremos isso mais, que gostaríamos muito que isso acabasse, né? E a nossa alegria, assim como disse no verso que a gente leu aqui, o verso principal da nossa lição, a gente está alegre por alguém que vai vir. Amém. Esse alguém vai trazer muitas outras coisas junto com ele. E vai nos levar para um lugar que ele preparou exclusivamente para nós. Então, eu vejo um Deus muito carinhoso e muito bem intencionado. Eu acho que ele quer que a gente experimente algo que a gente realmente nunca teve contato. Tanto é que a Bíblia fala, né, que olho nunca viu, ouvido nunca ouviu o que ele tem preparado. Então, se você, assim como eu, já teve dúvidas, mas ao mesmo tempo muita vontade de ver Jesus voltar, que vocês
busquem mais na Bíblia essas esperanças, porque Deus sempre coloca ali mensagens específicas. Acho que até é pessoal, sabe? Acho que todo mundo, quando lê as promessas assim, entende que é uma coisa pessoal, que é para você mesmo. Então Deus sempre vai encontrar uma maneira de nos trazer de volta à memória, a esperança e a alegria de que é ver Ele voltar, encontrar com Ele, Amém. que é a melhor das esperanças que a gente poderia esperar aqui. Amém. Amém. Muita gente critica nós adventistas como um povo que teve origem a partir de uma interpretação errônea de um evento que iria acontecer. A gente sabe que a interpretação da profecia ela é certa, o evento que foi equivocado, mas depois Deus deu luz, e a partir de um desapontamento nós temos hoje a igreja mais organizada do mundo, que é a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu a partir de um desapontamento. E muita gente critica a gente como adventista por isso. E a grande questão é que a igreja cristã, ela também surgiu de um desapontamento. Quando Jesus morre, o pessoal acabou o chão deles, mas muitas vezes Jesus falou: convém que o Filho do Homem morra, seja entregue na mão dos homens, né? Sofra, mas ao terceiro dia ressuscite. E as pessoas esqueceram da parte de que ele iria ressuscitar. Elas ficaram só na parte que ele iria morrer. E elas se sentiram desapontadas, mas onde houve um desapontamento ali com a morte de Cristo, houve também uma esperança com a sua ressurreição. O desapontamento que deu origem à igreja adventista foi algo ruim, sim, amargo no estômago, né? Doce na boca, mas amargo no estômago. Mas a partir disso veio momentos das quais nós vivemos hoje, bons momentos. Então, se a pessoa está desanimada na fé, ali passando por períodos difíceis, talvez seja uma oportunidade para ela permitir, para ela buscar na Bíblia e para ela permitir com que o Espírito Santo faça a obra dela de reerguer a vida dela ali, colocar as coisas no lugar e dar motivos para ela se alegrar novamente nessa esperança. Amém. A gente termina esse podcast falando para você de que vale a pena aguardar a breve volta de Jesus. Essa é uma esperança certa. Nós temos certeza de que isso vai acontecer. Que você continue firme, motivado na esperança, que você se prepare para esse momento. A gente quer incentivar você a mergulhar no estudo da Bíblia, a cada vez mais querer conhecer do Senhor e dos planos que Ele tem para a sua vida. Então, a gente agradece você por ter nos acompanhado. Esperamos que você, no momento em que você encontrar esse vídeo, em algum momento da sua trajetória, que seja um conteúdo relevante para ajudar você a crescer na fé e no conhecimento do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós queríamos terminar esse momento orando. Eu quero convidar você que está aí a fechar os seus olhos para então orarmos e falarmos com o Senhor. Querido Pai, nós te agradecemos pela esperança que temos de que este lugar aqui não é o ponto final da nossa trajetória. Nós cremos no céu, nós cremos no teu retorno e queremos nos preparar para muito em breve nos encontrarmos com o Senhor nas mansões celestiais. Que as pessoas que estão tendo contato com o conteúdo produzido nesse podcast sejam pessoas que sejam abençoadas pelo Senhor e que também se preparem para a tua volta. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós esperamos você. Até a próxima lição.